Saia da minha igreja. A ordem cortou o ar como lâmina. Pequenos ruídos de surpresa. Alguns sussurros. Lá fora, o sol batia no mármore frio. O homem idoso ficou parado, a bengala tremendo. Ninguém esperava que aquela cena terminasse de forma comum. O que parecia um gesto de exclusão se tornaria o início de uma virada que abalaria não só uma congregação, mas a vida do próprio pastor. Fique atento. O que você verá não é apenas uma história de orgulho e queda. É um espelho. O relógio marcava 9h30, quando o carro preto de luxo desligou o motor. O pastor Henrique Monteiro desceu com passo medido, paletó alinhado, expressão de quem governa um reino. Conheciam-no pela voz firme e pelo sorriso de vitrine. A igreja que liderava era um palco bem montado, cadeiras alinhadas, iluminação calculada, câmeras prontas para a transmissão. Era ali que o poder se vestia de piedade. Ele caminhou pela nave, cumprimentou os VIPs, apertou mãos com gestos ensaiados. No bolso, o cartão de visita brilhava. Na cabeça, um roteiro: manter a ordem, garantir a imagem, proteger o padrão. Fora desse roteiro, havia linhas que não se permitia cruzar. Do lado de fora, na calçada lateral, uma figura pequena avançava com dificuldade. José. 72 anos, corpo marcado pelo trabalho duro, uma perna que arrastava como lembrança de uma queda antiga. A camisa desbotada e a bolsa remendada não eram apenas roupas, eram história. Ele aproximou-se com a simples esperança de entrar, de curvar a cabeça, de buscar consolo. Para ele, a igreja era um farol que, por muito tempo, só admirara de longe. Naquela manhã, a coragem venceu a vergonha. Não sabia das regras invisíveis que delimitavam quem era considerado apto para ocupar aqueles bancos. Os seguranças notaram um movimento discreto, olhares que pesavam. Havia protocolos para casos assim: orientar, redirecionar, evitar a exposição. Senhor, temos programação específica, tentou dizer um dos homens ensaiando a guinada que o treinamento instalará nos corpos. As palavras vinham prontas, molhadas em eufemismos. José interrompeu com voz baixa e firme: só quero orar um pouco. A simplicidade da frase desarmou momentaneamente os protocolos, mas não tocou o coração do homem que, dentro, ditava regras. Henrique apareceu perto da porta de vidro, viu a cena e sentiu o desconforto subir como refluxo. Aquilo atrasaria seus cumprimentos. Aquilo o colocaria diante de uma escolha, e escolhas que custam tempo ele delegava. Aproximou-se com rapidez, passos medidos, olhar que pesava como sentença. O que está acontecendo aqui? Perguntou sem delicadeza. José explicou. Olhos no chão, voz de quem pedira pouco a vida. Henrique olhou-o de cima a baixo, como se estivesse conferindo uma etiqueta. A resposta que saiu foi seca, definitiva. Você não é bem-vindo nesta igreja. A frase caiu, ecoou. Alguns desviaram o olhar, outros puxaram o celular para gravar. A câmera sempre encontra o que dói. A reação imediata foi um nó coletivo, vergonha, indignação silenciosa. O idoso encolheu. As mãos tremeram mais forte. Entre o público, uma mulher murmurou: que coisa horrível. Um jovem digitava frenético, já imaginando o clique que viraliza. Henrique manteve a postura. Para ele, aquilo era administrar a estética do templo. Para outros, era administrar uma alma. José, que carregava mais cicatrizes do que justifica a vista, respirou fundo e, sem arroubos, respondeu: Pastor, a casa de Deus não é do Senhor assim? A lembrança das Escrituras soou como acusação incômoda. Henrique não suportou o constrangimento. Levantou a Bíblia como escudo. Palavras ensaiadas: ordem, padrão, respeito. A voz subiu algumas notas, teatral. Eu sou o pastor desta casa, e eu decido quem entra e quem não entra. A declaração foi mais do que protocolo. Foi uma afirmação de poder absoluto. O mar de rostos assistia à performance. Entre aplausos contidos e olhares de aprovação, alguns corações apertaram. A humilhação de José se tornou demasiado visível. E então ele soltou com dignidade triste: que Deus tenha misericórdia da sua alma, pastor. As palavras não foram uma maldição, foram um espelho lançado ao rosto do homem. A noite caiu sobre a cidade. Henrique dormiu mal. Sonhos fossem leves, mas vieram pesados. Corredores vazios, portas que se fechavam.
O que ele chamava de rotina foi, pela primeira vez, desestabilizado. Enquanto isso, o vídeo curto gravado por uma adolescente circulou em aplicativos. Poucos segundos a frase "não é bem-vindo" em destaque. Milhares de olhos consumiam o recorte da crueldade. Comentários surgiam como ondas. Como pode? Hipocrisia. Que vergonha. Empatia se espalhava. Doações agendadas começaram a ser canceladas. Pequenas rachaduras no pedestal foram abertas por cliques e compartilhamentos. No segundo dia, Henrique percebeu o primeiro impacto financeiro, uma grande doação adiada. Depois, outras vozes que até então se calaram começaram a falar de sonhos estranhos. Irritações morais transformaram-se em visões inquietantes. Livros nas estantes pareciam perder sentido. Ele tentou racionalizar, atribuir tudo à tempestade digital, a um mal-entendido, a uma interpretação precipitada. Mas as noites traziam imagens que não eram da internet. Um idoso de manto branco entre pessoas simples, olhos que não condenavam, apenas olhavam com ternura. O medo, esse companheiro antigo, encontrou morada no peito. Na manhã seguinte, algo impossível aconteceu. Ao abrir sua Bíblia pessoal para preparar o sermão, Henrique viu páginas em branco. A tinta havia sumido. Ele tocou, sacudiu, procurou explicação lógica. Nada. Cada exemplar que consultava vinha vazio. A palavra que antes o respaldara parecia ter se ausentado. Ao mesmo tempo, as ligações de doadores cessaram. O aparelho que antes vibrava em oferta agora tocava com números desconhecidos. A fama, que sustentara seu império, vacilava diante do que não se apaga com cheques ou contratos, a consciência pública. No silêncio do escritório, quando tentou retomar a compostura, ouviu passos lentos ecoando pelo corredor. O som familiar da bengala voltou a bater. Ele tentou manter a calma. A porta se abriu. José entrou. Não mais o homem curvado da calçada. Vestia um manto simples, mas algo no rosto dele era diferente. Luz. Os olhos serenos atravessaram Henrique com uma bondade que doía. "Bom dia, pastor", disse José. A voz tinha autoridade. Uma autoridade que não vinha de títulos nem de triunfos. Henrique sentiu que o chão sumia sob seus pés. "Quem é o senhor?", gaguejou, num misto de medo e negação. José sorriu com compaixão. "Eu sou aquele que o senhor expulsou da porta da minha casa." O quarto parou de respirar. Palavras começaram a mover-se em câmera lenta. Henrique caiu de joelhos, não por medo do escárnio humano, mas por algo que tocou a própria essência do que pregara. E ali, no escritório nu de vaidade, a narrativa que vinha se formando desde a calçada começou a virar. Não por força da mídia, nem por vingança pública, mas pela inclinação inevitável de uma verdade que não pede licença. Onde o orgulho rege, a misericórdia corrige. Copiar parte 2. As palavras de José ainda reverberavam quando Henrique se levantou, trêmulo. A presença no quarto parecia maior que o corpo do idoso. Havia silêncio, um tipo de silêncio que pesa e exige resposta. Henrique tentou recobrar a autoridade. Respirou fundo. Buscou um tom que soasse pastoral, não o desesperado de quem perdeu tudo. "Se isso é algum jogo", murmurou, mas a frase morreu na garganta. Não havia jogo. Havia realidade, crua, inevitável. José aproximou-se devagar. Cada passo era firme. A bengala descansava à sua mão quase decorativa. "Vim para lembrar", disse ele com calma, "e para oferecer." Henrique não entendeu de imediato. Oferecer o quê? Perdão? Justiça? José sorriu. "O que o senhor deu a quem precisava, hoje o senhor tem chance de oferecer o contrário." As palavras eram simples, mas carregavam uma autoridade que burlava títulos. Henrique sentiu uma abertura onde antes havia apenas fechamento. Lá fora, a cidade mexia-se ao ritmo do rumor. O vídeo viral expandira-se para além da geografia local. Pastores de outras cidades mandavam mensagens confusas. Alguns pediam esclarecimentos, outros já cancelavam encontros. A imprensa, que antes aparara elogios à grandiosa obra pastoral de Henrique, agora perguntava por respeito. Nas redes, comentários iam e vinham, alguns solidários ao idoso, outros incrédulos, mas a tendência era clara. A narrativa mudara de lado. Poder e imagem tinham poder, sim, mas a percepção pública começava a decretar outro tipo de autoridade. No dia seguinte, Henrique compareceu à igreja como quem vai enfrentar um tribunal.
Os bancos encheram-se não apenas de seus fiéis habituais, mas de curiosos. A transmissão online registrava picos de audiência. Ele tentou começar o culto com voz trêmula, titubeou no início do sermão e, por instantes, a estrutura que o sustentava pareceu ruir. Palavras decoradas pareciam agora máscaras que ele mal conseguia segurar. Alguns espectadores notaram, outros apenas aguardavam o desfecho. Durante a pregação, tentou retomar a retórica de prosperidade que o tornara famoso. Mas as frases saíam ocas. O texto sagrado que antes o respaldara havia devolvido o vazio. Memórias da noite anterior invadiam sua mente. A mão de José tocando seu rosto, o olhar compassivo que o despia de qualquer justificativa. Houve um momento em que o microfone pareceu pequeno demais. Henrique fechou os olhos, e ali, diante da congregação, as palavras que saíram foram diferentes. Não houve finger-pointing, não houve sermão ensinado por consultores. Saiu algo sincero, simples e doloroso. Confissão. Errei, disse ele. Uma frase curta, um estrondo. O murmúrio percorreu as fileiras como vento. Não era o tipo de erro que se justifica com teologia. Era pessoal, era prático, era humano. Alguns choraram. Outros ficaram em silêncio, perplexos. Entre os que observavam, havia quem não aceitasse a mudança. Havia quem, pelo contrário, sentisse esperança. A confissão não apagou os danos, mas criou possibilidade. As consequências foram imediatas. Alguns grandes doadores mantiveram distância. O calendário de eventos foi revisto. Mas algo notável também ocorreu. Pessoas simples começaram a aparecer nos cultos, não como mero acessório de boa imagem, mas como protagonistas de quem finalmente era ouvido. Gente da praça, trabalhadores suados, mulheres com mãos calosas, crianças que antes ficavam à margem, entraram e ocuparam assentos não por prova social, mas buscando algo que a prosperidade nunca lhes dera: acolhimento. Henrique caminhou entre elas. No começo tropeçava em gestos. Não sabia se abraçar, se orar em voz alta, se pedir perdão. Era aprendizado em público. Uma senhora ofereceu-lhe um copo d'água. Um rapaz partilhou o lanche que trouxera. A liberdade que Henrique sentiu foi estranha. Não era a liberdade de manter status, era a liberdade de começar de novo, sem o peso do ouro. Ele aceitou a água, o lanche, o calor humano. Sentiu-se despido e, ao mesmo tempo, mais leve que nunca. No entanto, a transformação não se dá apenas com gestos simbólicos. Henrique precisava mostrar fruto. E como mostrar fruto quando perdas financeiras e reputacionais o seguiam? Decidiu então por uma medida radical: doar os depósitos públicos da igreja destinados ao novo auditório para um fundo de ajuda imediata a moradores de rua. A diretoria reagiu com choque. Havia contratos, compromissos, expectativas. Mas Henrique estava decidido. A escolha foi pública. A mídia noticiou. Críticos calaram por um tempo. Para muitos aquilo foi desesperado. Para outros foi sinal de sinceridade. À medida que a igreja mudava sua rotina, novas práticas surgiam. Distribuição de refeições, acompanhamento médico gratuito, mutirões para concertos nas casas dos necessitados. Voluntários apareceram, alguns por empatia, outros por curiosidade. O que antes era palco tornou-se oficina. E no centro dessa oficina, Henrique aprendia a fazer tarefas simples: cortar pão, servir café, carregar malas. O trabalho era sujo, enfadonho, redentor. Seus ternos deram lugar a roupas modestas. O relógio de bolso foi substituído por um relógio que marcava apenas o tempo do serviço. Enquanto isso, a cidade começava a reconhecer um fenômeno mais profundo. Pessoas que haviam sido rejeitadas por portas sociais estreitas encontravam espaço para existir. Relatos de pequenas curas emocionais cruzavam as redes. Um homem que reencontrou a filha, uma mulher que teve suporte para a cirurgia, um jovem que voltou a estudar. Ninguém clamava milagres sensacionalistas. Eram restituições de dignidade. A narrativa que antes celebrava prosperidade sem alma agora apontava para um ministério que respirava humanidade. Mas a transformação completa ainda exigia confronto interior. Henrique, nas noites, continuava a ser visitado por imagens, não mais só de vergonha, mas de memórias que exigiam reparação. Viu rostos que havia negligenciado, viu decisões que se repetiam como padrões.
E numa desses passos de autocrítica, percebeu que o orgulho não é só externo, mora também nas justificativas internas. Reconhecer isso doeu mais que perder riqueza. Doeu porque exigia renúncia de seu próprio eu. Copiar parte 3. A manhã seguinte trouxe chuva fina. Gotas que pareciam lavar a poeira e a pressa. Henrique saiu cedo para a praça, onde os voluntários reuniam as doações. Havia panelas, mesas improvisadas, mantas estendidas. A cena era diferente de qualquer evento que sua equipe de produção já organizara. Não havia protocolo, havia urgência, havia rostos. Ele passou a mão pelo avental emprestado, ainda sentindo a textura estranha de quem viveu luxo. Uma senhora pediu oração por um filho desempregado. Um rapaz contou entre soluços que perdera a casa. Henrique ouviu, sem discursos teóricos, apenas presença. O ouvido humano, aprendeu, é uma forma de oração. Cada história que escutava o moldava. Cada dor partilhada removia casca de vaidade. As semanas seguintes foram um exercício constante de humildade. A igreja abriu portas para atendimentos sociais, mas também para formação. Cursos básicos, leitura, oficinas de costura, coisas práticas que devolviam autonomia. Henrique supervisionava. Aprendia com quem sabia mais do mundo que ele. Um costureiro da comunidade ensinava. Uma professora aposentada dava aulas de alfabetização. O pastor, agora mão na massa, recebeu lições que não vinham dos púlpitos. Houve resistência. Alguns membros antigos organizaram reuniões. Temiam perder status. Cartas de descontentamento chegaram com pontualidade. Argumentavam que a identidade da igreja estava em risco. Henrique respondeu com trabalho, não com retórica. Convidou-os a participar das ações. Poucos aceitaram, mas os que vieram descobriram algo. O serviço não diminuía a fé, aprofundava-a. Enquanto isso, nas redes, a história ganhou novas camadas. Jovens ativistas promoveram campanhas de arrecadação. Pequenos vídeos mostravam filas para o atendimento médico gratuito. Médicos voluntários, sensibilizados, montaram mutirões. Um deles, a doutora Elisa, compartilhou um depoimento. Nunca vi tanta dignidade em um atendimento. Palavras simples que viraram marcos. A imprensa voltou, não mais para julgar, mas para contar as transformações que surgiam sem holofotes gigantes. Aos poucos, Henrique percebeu que a reconstrução do seu ministério exigia atos concretos de reparação. Chamou uma assembleia pública na praça. Falou sem roteiro. Pediu desculpas à comunidade que havia excluído. Prometeu medidas permanentes. Doou o que restava de seu salário pessoal para um fundo de apoio a idosos. E instituiu um conselho comunitário para gerir a ajuda, com voz ativa dos beneficiados. A mudança buscava descentralizar poder. Nem tudo foi paz. Uma noite, um ex-diretor da igreja tentou minar as ações, espalhando boatos de má gestão. Acusações apareceram em blogs sensacionalistas. A tentação de reagir com ardor vingativo existiu. Henrique meditou. Lembrou-se do olhar de José, da pergunta simples sobre misericórdia. Preferiu transparência. Abriu os livros, convidou auditores independentes, aceitou críticas públicas. A atitude desarmou muitos ataques. Quem olha os fatos raramente encontra razão para ódio duradouro. Surpreendentemente, a paz interior de Henrique não se consolidou rápido. Havia dias de dúvida. Voltava ao escritório pequeno e via relíquias do passado. Fotos emolduradas, convites de honra. Sentia falta de conforto. Às vezes, sentia também medo. Medo de não conseguir sustentar as ações. Nesses momentos encontrava consolo nas filas. Uma criança que sorria ao receber um livro. Uma senhora que segurava sua mão e dizia obrigada. Gratidão simples, como luz filtrada, dissipava as sombras do receio. Um episódio marcou a virada definitiva. Durante uma visita a um abrigo, Henrique encontrou um jovem que havia sido ajudado meses antes. O rapaz falava sobre o emprego que conseguirara após um curso de marcenaria oferecido pela igreja. Ao contar, as mãos dele tremiam de emoção. O Senhor me ensinou a acreditar que ainda posso recomeçar, disse. Henrique ouviu. Ali compreendeu que o efeito de suas escolhas era maior que o preço pago. Reconstruir havia se tornado o serviço gerador de futuro. José permanecia presente, discreto. Às vezes chegava sem avisar, sentava ao lado de Henrique e apenas observava.
Não era necessidade de aprovação. Era companhia. Em conversas curtas, falavam do que importava. Simplicidade, cuidado, justiça. José lembrava o pastor de que o trabalho seria longo e que a transformação exige constância. Os dois, juntos, tornaram-se exemplo visível de reconciliação entre quem errou e quem perdoou. O tempo não apagou as críticas, mas mudou o tom do debate. A cidade passou a discutir inclusão de forma real, propondo políticas públicas inspiradas nas iniciativas que nasceram na igreja. Uma prefeitura local firmou parceria para ampliar a rede de atendimento. Programas de capacitação foram replicados. O impacto ultrapassou a ribalta de um escândalo. Tornou-se movimento social. Ainda havia provações internas, líderes que resistiam, contas a equilibrar, esperanças que não se realizavam. Mas Henrique consolidava um novo padrão. Decisões guiadas por necessidade real, não por espetáculo. Seus sermões ganharam substância. Falava menos de fortuna, mais de responsabilidade. A congregação aprendeu a ouvir histórias de vida em vez de curtir imagens polidas. E, aos poucos, a igreja, que antes foi símbolo de exclusão, tornava-se de fato casa de todos. Copiar parte 4. As coisas avançavam. Surgiram provações que exigiam mais do que boa intenção. Uma enchente afetou o bairro pobre próximo à igreja. Casas alagadas, famílias desabrigadas, frio e lama. A resposta imediata foi improvisada e a liderança precisou agir rápido. Henrique organizou equipes, abriu o salão como abrigo, coordenou caminhões de doação. Era serviço que não comportava protocolo. Era pressão que testava caráter. Cada decisão tomada ali foi medida em dor humana, não em imagens de sucesso. No primeiro dia, quando chegaram as primeiras famílias, o caos comprimido transformou-se em movimento coordenado. Voluntários distribuíam cobertores, médicos avaliavam casos, crianças recebiam atenção. Henrique trabalhou o tempo todo com as mãos calejadas de quem carrega sacos de mantimentos. A exaustão física trouxe honestidade. Ele sabia que palavra nenhuma do púlpito substituía a ação. Aconteceu então um momento simples que circulou entre os presentes. Uma mãe, tremendo de frio, segurou a mão de Henrique e, com voz trêmula, agradeceu como se estivesse abençoando-o. Aquele toque humano foi mais reconstrutor do que qualquer campanha publicitária. Enquanto a ajuda fluía, chegaram pedidos de explicação por parte de antigos benfeitores. Por que reduzir o orçamento do auditório? Por que priorizar isso? Henrique explicou com calma. Porque gente é a casa de Deus. Algumas vozes se acomodaram, outras se afastaram. O essencial, porém, era que na prática vidas foram salvas da noite fria. No fim de uma longa jornada, quando a última família foi alojada, houve um silêncio coletivo, não de vazio, mas de reconhecimento de que o trabalho genuíno muitas vezes não precisa de palcos. A reconstrução da reputação pública continuou lenta. Havia quem esperasse apenas um deslize, um regresso, para confirmar que a mudança à rotina já não era a mesma. Henrique despertava cedo, não por rotina de luxos, mas pela lista de tarefas que o aguardava. Visita a famílias, reunião com voluntários, acompanhamento de casos. Levantava-se com o corpo cansado, mas com um senso de propósito que antes era apenas slogan. A igreja, agora, cheirava a café e pão fresco em vez de verniz novo. Havia marcas do trabalho coletivo, mesas riscadas, panos de limpeza, sapatos enlameados encostados no corredor. Era desorganizado, humano, vivo. Uma tarde, enquanto organizava doações no depósito, recebeu a visita de um homem idoso, olhos vivos, mãos firmes. Ele entrou sem cerimônia, trazendo um envelope. "Trago para ajudar", disse com simplicidade. Henrique abriu e encontrou uma nota antiga. A quantia não era grande, mas o gesto incendiou algo. O doador explicou que fora ajudado anos antes por um pastor que lhe dera um prato de comida no momento mais duro. "Quero devolver o que me salvaram", falou. Henrique sentiu que o ciclo se fechava. Pequenas gentilezas geravam ondas. As histórias começaram a se multiplicar em ritmo acelerado. Uma jovem mãe, graças ao suporte, conseguiu reiniciar o curso técnico. Um senhor cego recebeu aparelho auditivo. Um adolescente retornou à escola. Cada relato era um clipe emocional que alimentava a vontade de seguir. A comunicação do projeto mudou.
Menos espetáculo, mais testemunho. Pessoas comuns narravam transformações reais. O alcance cresceu, não por campanhas pagas, mas por relatos que tocavam. Houve, contudo, novos embates. A crise inicial havia criado aliados e inimigos. Um grupo conservador da cidade, incomodado com a mudança de foco, articulava críticas sobre doutrina e direção. Acusavam Henrique de perder o foco espiritual ao investir em serviços sociais. As acusações foram duras, em alguns casos fundamentadas em medo. Medo de perder privilégios, medo de mudança. Henrique enfrentou rostos conhecidos que antes aplaudiam suas pregações. Sentiu o peso da decepção. Ele decidiu responder com convites. Em vez de retaliar, convidou os críticos para ver de perto as ações. Muitos recusaram, alguns aceitaram. Aqueles que aceitaram, ao observar mães, idosos e jovens atendidos com dignidade, mudaram o tom. O contato direto mostrou o poder da prática. Doutrina sem prática muitas vezes vira letra morta. Ver o benefício palpável foi argumento que desmontou discursos. Em outra, ao revisar a lista dos atendidos, Henrique encontrou um nome que o fez parar. O de seu antigo contador, um homem sempre presente nos lugares certos, que detinha a chave de muitas decisões financeiras. O homem aparecera na fila para receber um de alimentos. A vergonha que Henrique sentiu por notar o contraste entre posição e vulnerabilidade trouxe silêncio. Aproximou-se e ofereceu a mão sem perguntas. O contador ergueu o olhar, sorriu envergonhado e falou de cortes e problemas que ninguém imaginara. Às vezes, só precisamos de ajuda, disse com voz baixa. Henrique sabia que não existia hierarquia impermeável diante da necessidade. Enquanto isso, as repercussões externas continuavam. Um jornal de grande circulação publicou uma matéria de fôlego sobre a transformação social liderada pela comunidade e a reação dividida entre setores. O título era neutro, o conteúdo humanizador. A matéria abriu portas institucionais. Uma ONG local ofereceu parcerias, uma universidade propôs pesquisa sobre impacto social e um centro de saúde ofereceu apoio pediátrico permanente. As iniciativas ganhavam escala sem perder o calor do rosto humano. Apesar dos progressos, a pressão interna persistia. A manutenção das ações exigia recursos e organização. Henrique montou comitês, treinou voluntários, implementou rotinas de prestação de contas. Aprendeu a delegar. Descobriu líderes comunitários que possuíam habilidades que ele não tinha. Uma mulher era exímia em captação, outro jovem sabia montar sistemas logísticos. Essa descentralização fortaleceu o projeto e diminuiu o risco de personalização exagerada da obra. Em uma tarde quente, um episódio quase quebrou o ritmo. Um incêndio pequeno começou na cozinha improvisada durante o preparo das marmitas. O susto foi grande, mas a reação foi imediata. Voluntários, vizinhos e beneficiários formaram uma cadeia de apoio. Água, cobertores, calma. Ninguém entrou em pânico. O fogo foi controlado antes de alastrar. O episódio mostrou fragilidade estrutural, sim, mas também revelou uma força comunitária. Aquelas pessoas antes presas em periferias de atenção agora eram protagonistas do socorro. Henrique observou emocionado aquela solidariedade que ele ajudara a fomentar. As noites, entretanto, ainda traziam visions internas. Um dia, ao caminhar sozinho pelas ruas após o trabalho, encontrou a placa de uma igreja menor que, anos antes, havia sido seu parceiro. A luz amarelada lembrou-se de sua ambição juvenil e do momento preciso em que escolhera a estética em vez da compaixão. A lembrança do rosto de José naquela manhã voltou com nitidez. Henrique entendeu que arrependimento não é apenas reconhecer, é transformar escolhas passadas em ações futuras. A transformação pessoal veio acompanhada de desafios práticos. A perda financeira inicial havia forçado cortes, negociações e criatividade. Parcerias com negócios locais permitiram alimentos a preço simbólico. Uma padaria doou pães frescos em troca de divulgação honesta. Uma oficina ofereceu pequenos concertos em troca de cursos para jovens aprendizes. A economia solidária começou a pulsar como alternativa viável para sustentar iniciativas. No processo, Henrique redescobriu o estilo de liderança. Antes, liderança era comando. Agora, era presença e escuta. Em reuniões buscava ouvir mais do que imponha.
Em decisões, ava os beneficiários. A autoridade passou de vertical a relacional. Aqueles que antes viam em Henrique um símbolo distante começaram a estabelecer vínculo real. E com esse vínculo, cresceu a confiança mútua. Certo dia, durante uma assembleia comunitária, uma menina de 10 anos subiu ao pequeno palco improvisado e disse o que ninguém articulava com clareza: "Aqui eu me sinto em casa." A frase, tão simples, causou silêncio e depois aplauso. Henrique percebeu que o objetivo estava além de sua própria redenção. Era restaurar laços sociais, reintegrar pessoas ao tecido da cidade. A sensação de dever cumprido, no entanto, ainda era distante. Havia muito a fazer. Mesmo com progressos, nem tudo se amenizou. Um episódio jurídico ameaçou alguns fundos. Ações processuais surgiram, movidas por descontentes buscando retaliação. Henrique liderou com transparência. Contratou assessoria para o bono. Abriu relatórios e manteve diálogo público. A postura calma e responsável dissipou parte das acusações. A comunidade, que agora se sentia parte da gestão, ergueu-se em defesa. Solidariedade pública ganhou força em documentos e em presença. No campo espiritual, a experiência de servir trouxe interpretações novas. Em sermões, Henrique passou a exortar para práticas concretas de fé. Alimentar o faminto, visitar o preso, vestir o nu. Ele citava textos sagrados não para justificar privilégios, mas para convocar ação. O público recebeu a mensagem de forma diferente, menos aplausos, mais comprometimento. Aos poucos, a comunidade viveu o evangelho em atos mais do que em palavras. Copiar parte 5. As manhãs tornaram-se rotina de trabalho pesado. Henrique já não contava mais horas de reunião. Contava histórias de vidas que precisavam ser restauradas. Uma criança que aprendera a ler com a professora voluntária trouxe um desenho que dizia "Obrigado". O papel ficou preso no quadro de avisos como prova silenciosa de que esforço gera futuro. Pequenos sinais, grandes significados. A comunidade começou a organizar-se por si mesma. Surgiram líderes naturais. Uma mulher que comandava a cozinha, um jovem que coordenava transporte, uma avó que fazia o acolhimento das crianças. Henrique reconheceu neles um talento que sua antiga hierarquia jamais permitira emergir. O poder deixou de ser vertical. Virou rede. Ele delegava. Aprendia a confiar. Confiar foi uma prática nova e, às vezes, assustadora. Ao mesmo tempo, episódios de resistência continuavam pontuais. Um grupo que perdera a influência passou a criticar a transparência financeira. Receberam respostas públicas e documentos abertos. O debate expôs feridas antigas, mas também fortaleceu compromissos. Transparência como vacina contra a manipulação. A imprensa local passou de curiosa a parceira. Reportagens mostravam rostos reais, não apenas números. Houve um episódio que marcou a fé de muitos. Uma senhora idosa, Dona Amália, internada, recebeu visitas regulares do pastor e dos voluntários. Não havia promessa de cura fácil, havia cuidado constante. Um dia, ao toque das mãos, ela abriu os olhos e sorriu como se tivesse alcançado paz. Teve alta dias depois. Alguns chamaram de milagre, outros de efeito da dignidade restaurada. Para Henrique, foi confirmação. Presença cura. Projetos de capacitação ganharam impulso. Um marceneiro voluntário abriu oficina para jovens. Uma enfermeira coordenou um curso de primeiros socorros. Pessoas que antes eram vistas como problema passaram a ser recursos. O sentido de pertencimento cresceu. A cidade começou a ver aqueles rostos com outro olhar. A narrativa pública mudou de acusação para admiração cautelosa. Internamente, Henrique lutava com lembranças do passado. Havia dias em que o peso da culpa vinha como maré. Recordava reuniões antigas onde prioridades foram definidas por retorno financeiro. Essas memórias vinham não para paralisá-lo, mas para orientá-lo. Ele escrevia listas de perdão, listava nomes e ações. A prática diária de confissão tomou forma concreta em atos reparadores. Uma visita inesperada modificou o curso do trabalho social. Um representante de uma fundação internacional apareceu com propostas de apoio técnico e recursos. Eles queriam entender o modelo que fora adaptado naquela igreja. Ouviram relatos, visitaram projetos, conversaram com beneficiários. Ao final, ofereceram uma parceria para multiplicar as ações em outros bairros. Henrique sentiu a responsabilidade.
ampliar sem perder o caráter humano. Era o maior desafio até então. Treinamentos foram oferecidos. Voluntários aprenderam gestão, captação ética e protocolos sanitários. A profissionalização fez o trabalho mais seguro e sustentável. Não por elitismo, mas por cuidado. O sucesso trouxe convites para falar em eventos. Henrique aceitava com cautela. Evitava transformar testemunho em espetáculo. Em cada fala, o foco era a comunidade e as histórias que ela carregava. As redes sociais continuaram a ser instrumento ambíguo. Havia quem buscasse likes. Havia quem contasse vitórias genuínas. Henrique seguiu uma regra: publicar faces com consentimento, sempre com foco em dignidade. A resposta foi crescente. Doações pequenas, constantes, vindas de pessoas que antes só observavam. O movimento se sustentava em microgestos de muitos. Em meio ao crescimento, a relação entre Henrique e José aprofundou-se. Conversas longas regadas a silêncio e compaixão tornaram-se rotina. José, com sua calma, lembrava sempre: procure a brecha onde o amor pode entrar. As palavras simples guiavam decisões complexas. A cada encontro, Henrique perdia um pouco mais do orgulho que restava. Houve também confronto direto com o passado institucional. Uma convenção regional de líderes pediu explicações públicas. Henrique compareceu. Falou com franqueza. Confessou erros, explicou mudanças e propôs um pacto por práticas sociais integradas. Algumas lideranças ouviram atentas, outras se afastaram. O processo exibiu divisão, mas plantou sementes. Alguns pastores visitaram os projetos para aprender. A mudança se tornava contagiosa. A igreja fisicamente modificou-se. O auditório planejado foi transformado em centro comunitário multifuncional. Espaços antes projetados para espetáculos agora abrigavam cursos, atendimentos e rodas de conversa. O púlpito não desapareceu. Foi usado com menos frequência e mais sentido. A estética mudou. Menos brilho, mais calçados sujos no hall. A casa tornou-se reflexo do que lá dentro acontecia. Certo inverno trouxe novos desafios. Aumento de doenças respiratórias, famílias em maior vulnerabilidade. A resposta exigiu logística e doações contínuas. Henrique articulou campanhas, acionou parceiros e mobilizou a rede. Resultados vieram, mas o custo humano também apareceu. Perderam um beneficiário, um jovem que lutava contra a dependência e que não resistiu. A dor coletiva foi intensa. Homenagens foram feitas. Os erros que se cometeram foram reconhecidos. O luto fortaleceu o compromisso de prevenção. Com o tempo, a cidade percebeu que algo mudara para sempre. A antiga imagem de templo fechado deu lugar à referência de trabalho social. Posicionamentos políticos tentaram se apropriar da visibilidade. Henrique resistiu. Manteve o propósito: servir sem bandeiras. Essa neutralidade ética preservou a confiança de muitos. E numa manhã clara, Henrique percebeu que o próprio rosto refletido no espelho mostrava traços de quem havia sofrido e aprendido. Não mais o homem de gravatas italianas. Havia marcas de serviço, mãos calejadas, olhar mais sereno, risos ocasionais. Ele sorriu não por vaidade, mas por reconhecimento da jornada. A restauração do tempo havia custado, e o custo se justificava. Copiar parte 6. O inverno passou, e a primavera trouxe cores e novos desafios. A demanda por cursos cresceu além do esperado. Oficinas de marcenaria, costura, informática, filas se formavam. Henrique viu rostos jovens e cansados que buscavam futuro. A cada matrícula, uma pequena vitória. A cada desistência, um motivo para ajustar o atendimento. A operação crescia, a complexidade também. Com a expansão, vieram avaliações externas. Uma universidade local propôs estudar o impacto social. Pesquisadores vieram com formulários e olhares clínicos. Henrique recebeu perguntas incômodas: sustentabilidade, indicadores, métricas. Não gostava de números à primeira vista, mas aprendeu a traduzi-los em histórias. Mostrou gráficos, relatórios e, sobretudo, relatos de beneficiários. A prova concreta desmontou críticas que insistiam em reduzir tudo a espetáculo. Houve um novo surto de críticas organizadas. Um grupo que se dizia defensor da tradição acusou Henrique de transformar a igreja em agência social. Manchetes sensacionalistas reapareceram. Alguns membros antigos ameaçaram sair.
Henrique sabia que não poderia agradar a todos, sabia também que a obra não era feita para likes. Chamou uma reunião pública, falou de missão, mostrou resultados e pediu que quem duvidasse participasse de um plantão de atendimento por uma semana. O desafio foi aceito por poucos. Os que aceitaram mudaram de postura ao vivenciar filas e histórias reais. Em meio ao trabalho, surgiu uma proposta inesperada. Um projeto governamental queria replicar o modelo em outros bairros. Havia fundos, logística e pressão política. Henrique hesitou ao reconhecer o risco de burocratização. Consultou José e o conselho comunitário. Decidiram por um piloto controlado, replicar mantendo o conselho local e supervisão comunitária. A ideia era evitar repetição de erros, poder centralizado, distância dos beneficiários. Um protocolo nasceu simples e claro: autonomia local, prestação pública de contas e prioridade às necessidades diagnosticadas pela comunidade. Enquanto o piloto corria, Henrique foi convidado a dar uma palestra numa conferência regional. Aceitou com humildade. No palco, falou pouco sobre glória e muito sobre rotina. Trouxe histórias de uma mãe que voltara a trabalhar e de um jovem marceneiro que agora gerava renda. O público aplaudiu, não por espetáculo, mas por ver modelo reproduzível. Algumas lideranças mostraram interesse em adaptar a prática. Outros assistiam com ceticismo. A replicação não seria rápida, seria cuidadosa. Chegou então um período de testes internos. Relatórios financeiros precisavam ser auditados, processos legais regularizados, parcerias formalizadas. Henrique dedicou noites a estudar documentos. Aprendeu termos novos. A burocracia que antes ele detestara transformou-se em ferramenta de proteção para o projeto e para as pessoas que dele dependiam. A disciplina administrativa fortaleceu a confiança de parceiros e ampliou o alcance das ações. Em paralelo, a presença de antigos aliados que retornavam era um sinal de reconciliação lenta. Alguns que haviam criticado voltaram, trazendo expertise. Outros permaneceram distantes. A comunidade, porém, seguia firme. Voluntários que antes limpavam apenas bancos, agora coordenavam setores. A liderança distribuída se mostrava resiliente. Henrique passou a ser referência, não pelo passado, mas pelo que vinha sendo feito dia a dia. Uma sequência de pequenos acontecimentos testou a solidez do movimento. Uma epidemia sazonal forçou o fechamento temporário de espaços. Uma denúncia anônima exigiu investigação. Um parceiro financeiro anunciou cortes. Cada evento trouxe tensão, mas a resposta da rede foi imediata. Adaptação, transparência e mobilização. As pessoas da comunidade assumiram papéis-chave. A dependência de uma liderança singular diminuiu. O sistema mostrava maturidade. Veio então um convite inesperado. Uma menina da comunidade, hoje jovem, fora aceita em universidade graças a bolsas e apoio do programa. Ela escreveu uma carta que circulou pelas salas. Vocês me deram tempo e ensejo. Hoje estudo medicina. A carta emocionou. Henrique leu em voz alta na praça. Houve choro contido. A imagem daquela jovem de olhos firmes representou mais do que um caso de sucesso. Foi prova de que o investimento social gera futuro. O relacionamento com José continuava sendo pilar invisível. Em conversas simples falavam de fé sem espetáculo, de serviço sem ostentação. José lembrava: o trabalho não é só abastecer barriga, é ensinar a pescar e a conviver. Henrique anotava: a sabedoria do idoso, embora dita em palavras humildes, guiava estratégias complexas. A presença dele era bússola em dias turvos. No plano pessoal, Henrique redescobriu ritmos de silêncio. Passava horas lendo, não discursos prontos, mas textos que falavam de compaixão prática. As orações ganharam forma de compromisso. Em vez de buscar sinais, cultivava disciplina. A fé tornara-se serviço. O serviço, oração viva. Essa transformação interna refletia-se na forma como tratava cada caso, com cuidado técnico e afeto. Um acontecimento inesperado colocou à prova sua resiliência emocional. Um incêndio de proporções maiores atingiu uma comunidade vizinha, deslocando famílias. A igreja, já experiente em emergências, mobilizou apoio imediato. Henrique coordenou logística, pediu ajuda a ONGs e articulou abrigo. Dias seguidos viraram noites sem dormir. Foram semanas intensas.
Cansaço físico e emocional emergiram. Mas a sensação de servir como instrumento de cuidado trouxe sentido profundo. Ao final, famílias reassentadas deixaram mensagens de gratidão. Com o tempo, observou-se mudança na cultura local. Crianças que frequentaram oficinas cresceram com novas referências. Jovens que receberam capacitação tornaram-se multiplicadores. A comunidade ganhou autonomia. A transformação extrapolou os muros da igreja. Empresas locais passaram a contratar formandos dos cursos. Políticas públicas foram inspiradas pelas práticas locais. Era a prova de que iniciativas participativas enraizadas podem gerar ecossistema sustentável. Por fim, Henrique entendeu que o trabalho não terminava em si mesmo. Era processo contínuo. Havia sucessos e fracassos, alegrias e perdas, mas, na soma, o saldo apontava para algo maior: reencantar a cidade com o valor do outro. Ele caminhava agora sem a pressa de outrora. Caminhava com passos que, embora cansados, sabiam o caminho. Copiar parte 7. As operações ganharam ritmo próprio. O centro comunitário funcionava como organismo. Entradas e saídas coordenadas, estoques, filas organizadas. Henrique já não era mais o único rosto, mas ainda era referência. Aprendera a convocar e a ouvir, a delegar e a aceitar correções. A liderança espalhara-se por uma rede de voluntários que conheciam as famílias pelo nome e pela história. Isso tornou o trabalho mais humano e menos dependente de figuras heróicas. Houve desafios que testaram a governança. Um fornecedor tentou inflacionar preços. Uma disputa por terreno ameaçou a expansão de um projeto de hortas comunitárias. Uma denúncia anônima sobre o uso de recursos ganhou força em grupos de mensagens. Em cada caso, a resposta foi prática: auditoria pública, reunião com representantes locais, transparência e convite à participação. A estratégia mostrou-se eficaz. Quando as pessoas conhecem os números e participam das decisões, a tentação de manipular perde força. Enquanto isso, o efeito simbólico da mudança de Henrique ressoava além da cidade. Relatos chegavam de comunidades vizinhas que buscavam replicar o modelo. Ex-diretores de outras instituições vinham observar, aprender e adaptar. Era gratificante, mas também delicado. Adaptar sem perder essência exige cuidado. Por isso, Henrique e o Conselho organizaram um manual prático, princípios, rotinas e, sobretudo, diretrizes éticas. O manual não prometia soluções fáceis. Prometia limites para o poder e caminhos para a escuta. A vida pessoal de Henrique também passou por reconstrução. Reconquistou relações familiares, que haviam se esboroado na busca por status. Uma filha distante retornou, com palavras cautelosas, buscando reconexão. As conversas foram tímidas no começo, mas a constância das ações falou mais alto do que discursos. Henrique aprendeu, com velha e nova humildade, a priorizar presença em vez de imagem. Sociedade e política, contudo, continuavam a ser palco de interesses. Um deputado local tentou aproveitar visibilidade para projetos de campanha. Ofereceu recursos em troca de vascularização política. Henrique recusou com firmeza. Explicar a recusa causou desconforto entre alguns conselheiros que viam oportunidade em todo recurso oferecido, mas a decisão de manter independência preservou integridade e credibilidade. Parcerias vieram por mérito prático e transparência, não por acordos de conveniência. Em uma manhã de recolhimento, José chamou Henrique para caminhar às margens do rio. Sentaram-se no banco simples onde, meses atrás, haviam compartilhado poucas palavras. José falou com voz mansa. O que construímos aqui não é só infraestrutura, é cuidado mútuo. Lembre-se sempre, o poder mais perigoso é o que se disfarça de benevolência. Henrique ouviu e anotou mentalmente. A advertência servia para manter vigilância ética. Os novos projetos floresciam. Um centro de atenção a idosos ganhou voluntários especializados. Uma creche comunitária permitiu que mães retornassem ao trabalho. Uma incubadora de pequenos negócios ofereceu consultoria para microempreendedores. Resultado: autonomia crescente e redução da necessidade de dependência caritativa. As histórias multiplicavam-se. Um pequeno comércio que faturava o suficiente para empregar um vizinho, uma costureira que retomou estudos e se formou, um jovem que abriu microempresa após curso técnico.
Pequenos ecos de dignidade reverberavam pela cidade. Entretanto, nem tudo era celebração. Surgiram conflitos de vizinhança com comerciantes que reclamavam do aumento de fluxo. Uma escola pública lamentou filas que, em horários, atrapalhavam o deslocamento. Henrique percebeu que impacto social sempre gera efeitos colaterais. A resposta foi diálogo, reuniões com comerciantes, ajustes de logística, parcerias com escolas para horários complementares. A prática mostrou que a solução social exige negociação constante e humildade para corrigir rotas. Certa noite, ao rever fotos antigas, Henrique encontrou uma imagem sua no púlpito, jovem, entusiasmado, olhos cheios de ambição. A comparação com o presente o fez chorar silenciosamente. Não era nostalgia, era reconhecimento do custo e do ganho. A alegria que sentia agora era diferente. Menos brilho público, mais paz diante do real. A cidade mudara, sim, mas o mais importante mudou dentro dele. As parcerias acadêmicas renderam um estudo que revelou impacto mensurável: redução de desemprego entre participantes dos cursos, melhoria nos indicadores de saúde básica, aumento da matrícula escolar em bairros atendidos. Os dados foram celebrados, mas também usados para refinar práticas. Henrique aprendeu a combinar coração e método. Equipes passaram a produzir relatórios acessíveis e reuniões regulares de avaliação garantiam adaptação contínua. No campo espiritual, a liturgia da igreja tornara-se simples e intensa. Hinos eram cantados com sinceridade, orações duravam menos, mas eram cheias de propósito. O espaço de culto passou a ser também lugar de formação e acolhimento. Pessoas que antes se sentiam excluídas agora lideravam momentos de louvor. A fé vivida virou prática cotidiana, não apenas discurso dominical. Enquanto a comunidade se fortalecia, notícias antigas reapareciam. Relatos de pastores que, em outros lugares, repetiam os velhos erros. Henrique recebeu mensagens de líderes pedindo conselhos, alguns cobrando respostas sobre decisões difíceis. Ele respondia com relato sincero, sempre ressaltando o preço e a responsabilidade. A experiência se transformara em recurso público, não em mercadoria. Ao aproximar-se do final de mais um ano de trabalho, a comunidade organizou uma celebração simples na praça. Havia música, comidas humildes e muitos rostos conhecidos. No centro, um pequeno mural exibia fotos das transformações. Henrique foi convidado a falar. Levantou-se, olhou ao redor e, com voz contida, agradeceu. Não agradeceu pelos elogios. Agradeceu pelas mãos que trabalharam e pelos erros que ensinaram. Ao descer do palco, cruzou com José, que apenas sorriu e apertou sua mão. No gesto havia reconhecimento. A jornada continuava, e o compromisso com o outro permanecia inabalável. Copiar última parte. Ocultar pensamentos. Mostrar pensamentos. Concluding with impact. I want the final part to highlight lasting redemption, personal transformation, and a return to humility and mission, but I need to keep it subtle and not overly preachy. I'm considering using cinematic and emotional language with short sentences for effect. The goal is around 4,800 characters, and I plan to produce about 4,500 characters in Portuguese, focusing solely on delivering the message without extra commentary. O ano seguia seu compasso, e a cidade já não era a mesma que um dia aplaudira um palco vazio. As ruas mostravam sinais. Pequenas fachadas mudavam de cor. Mães sorriam com menos medo. Henrique caminhava pela praça onde tudo começara, agora ladeada por hortas comunitárias e por bancas que vendiam produtos feitos por quem aprendera uma profissão. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o suor tivera sentido. Naquele dia, havia festa modesta, bolo simples, canções que não precisavam de microfone, crianças correndo entre mesas. Pessoas traziam relatos. Um homem contou que havia voltado a falar com o filho depois de uma mediação organizada pela igreja. Uma jovem médica voluntária falou da rede de saúde que começaram a estruturar. Os relatos não eram manchetes, eram sinais de cuidado que enraizavam. Henrique ouviu, anotou mentalmente, agradeceu com a voz baixa que a honra exige. José apareceu no meio da celebração. Veio sem alarde, com passos leves como sempre. Sentou-se em um banco de trás e observou. O olhar entre os dois foi breve, carregado de história.
Henrique aproximou-se ao final e fez o gesto que se tornara rotina. Abraço firme, silêncio compartilhado. Não havia necessidade de declarações longas. O trabalho falava por si. Houve dias depois que chegaram convites de cidades distantes. Desejavam aprender o modelo. Henrique respondeu com prudência. Disse que havia uma essência a preservar. Não vamos importar ritual, vamos escutar gente. Enviou equipe, partilhou manuais, apresentou código de ética. A replicação aconteceria, mas sem colonialismo de boa vontade. O modelo precisaria respeitar singularidades locais. Os meses passaram com passos de steadiness. A igreja consolidou uma pauta de ações permanentes: atendimento básico, capacitação, acompanhamento psicológico, assistência legal. O fundo de apoio foi regulamentado. O conselho comunitário ganhou poderes reais de decisão. A gestão, antes centralizada e vaidosa, convertia-se em rede responsável. O poder havia sido distribuído, a responsabilidade assumida por muitos. Num entardecer, Henrique caminhava sozinho pelo corredor que antes fora escritório de luxo. Os objetos caros desapareceram. O espaço cheirava a tinta fresca, livros honestos e café. Sentou-se por alguns minutos e recordou a sequência que o havia levado ali. A porta fechada, o vídeo viral, as páginas em branco, o encontro com José. Entendeu que a humilhação inicial fora instrumento de aprendizagem. A queda fora paradoxalmente libertadora. Houve episódios dolorosos. Um voluntário adoecera gravemente. Alguns projetos fracassaram por causa de gestão pobre. Políticas públicas vacilaram. A vida seguiu com perdas e ganhos. Henrique aprendeu a aceitar limites. Aceitar que não é possível consertar tudo num só gesto. Aprendeu também que persistência é forma de amor. Certa manhã, quando abriu a porta do centro, encontrou pessoas reunidas para uma cerimônia simples. Eles quiseram celebrar 1 ano do início das ações. Havia fotos antigas e novas, cartazes feitos por crianças, lembranças dos atendimentos. No centro, uma placa pequena foi colocada, não com nome de dono, mas com palavras da comunidade. Aqui aprendemos a cuidar. Henrique leu. Seus olhos marejaram, não por vaidade, mas por reconhecimento do que a mudança exigira. Coragem para renunciar, disciplina para manter e humildade para aprender. No palco improvisado, falaram beneficiários, jovens formandos, professores voluntários. Cada voz trouxe fragmento de vida restaurada. No final, José fez algo que muitos esperavam e poucos pediam. Levantou-se e caminhou até Henrique. O gesto foi simples. Colocou a mão sobre o ombro dele e disse com a calma que sempre tivera: continue assim. A frase tinha peso de bênção e de comando. Henrique sorriu, segurou a mão do idoso e respondeu com simplicidade: sempre. A partir dali, as coisas tomaram um ritmo mais sereno. Os projetos cresceram com sólidos pilares sociais. A igreja agora não era apenas edifício, era rede de cuidado. Pessoas antes excluídas passaram a gerir setores. A dignidade deixou de ser conceito e virou prática cotidiana. Em noites de insônia, Henrique lembrava de questões mais profundas. Perguntava-se sobre o significado do chamado e sobre a relação entre fé e justiça. Encontrou respostas nas filas de atendimento. Um idoso que recuperava o apetite, uma mãe que voltava a trabalhar, um jovem que descobria talento. A fé, pensou, não deveria ser espetáculo, mas ponte. A justiça, a forma como se distribui cuidado. Os anos seguintes confirmaram o que já se desenhava. Mudanças pequenas, somadas, mudam cidades. Projetos que nasceram na escassez ganharam autonomia e passaram a inspirar políticas públicas que priorizavam inclusão. O trabalho social sólido exigiu menos manchetes e mais rotina. As vitórias não vieram em aplausos, mas em vidas reconectadas. Num fim de tarde, quando o sol dourou as paredes simples do centro, Henrique caminhou até a janela. Viu crianças brincando no quintal, mulheres conversando nos bancos, homens trocando horários de trabalho para participar de aula. O ruído era de vida. Respirou fundo. A paz que sentiu não era ausência de desafio, era certeza de propósito. Enquanto o som da cidade o envolvia, uma última imagem ficou. José sentado à distância, observando com ternura. Henrique entendeu que alguns encontros não precisam de explicação completa.
Havia algo sagrado na simplicidade daquele olhar. Aprendeu a viver à altura do que aprendera, servir com justiça em silêncio e em ação. A jornada continuava. Nem tudo estava resolvido. Havia caminhos a percorrer, dores a amparar, injustiças a enfrentar. Mas a lição ficara. A verdadeira grandeza se mede pelo quanto se inclina para o fraco. E assim, entre pequenos gestos e grandes compromissos, a cidade seguiu seu curso, um pouco mais humana, um pouco mais justa. E Henrique, agora com passos menos apressados, caminhava ao lado do povo que aprendera a amar.